Fala família, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de análise aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre os jogos de quarta-feira, dia 29 e quinta-feira, dia 30, beleza? Adiantando pra vocês aqui, antes de qualquer coisa, se você curte o conteúdo aqui, você tá com a gente nos grupos, tá com a gente no Instagram, já se inscreve aqui. Se você não tá, chegou aqui pelo YouTube, os links estão aqui, o nosso grupo 100% gratuito, o meu Instagram, onde a gente manda muitas entradas, tem bingo, tem odd alta, tem tudo que o apostador mais gosta e muita análise, obviamente. Resultado também absurdo. Então, bora lá, minha tropa. O negócio é o seguinte, ó, já adianto que tem muito jogo de Copa. O que isso significa? Jogos perigosos para se trabalhar em vitórias, principalmente desses favoritos que a gente gosta. Muitas vezes os times entram em campo com o time reserva. Eu prefiro sempre trabalhar em gols, porque os jogos não costumam ter tanta importância assim para os times. E aí ficam jogos abertos, sai um gol rápido ali, abre muito jogo. Eu prefiro para ter mais segurança. Outra coisa que é bem interessante se fazer também é você esperar sair a escalação do jogo para poder fazer uma aposta. Por exemplo, vamos aqui para a tela de análise já, ó. A gente vê aqui um Arsenal e Brighton, é o primeiro jogo que está aqui da Copa da Inglaterra. Talvez os dois times estejam com os times reservas, o que muda completamente o jogo. Tem questão de entrosamento, de qualidade de jogadores, mas talvez estejam com os titulares. Aqui eu vou falar de uma forma geral, principalmente os jogos da Copa da Alemanha, tá bom? São jogos muito bons para gols. Mainz e Stuttgart, Greuther Fürth, Kaiserslautern, Paderborn e Leverkusen, Fortuna e Freiburg, Union Berlin e Arminia, Colônia e Bayern, tá bom? Colônia e Bayern. Esse do Magdeburg e Lierzen aqui, eu gosto menos. O do Leverkusen também, apesar que o Leverkusen tá tomando muitos gols, então ele se encaixa sim. Mas são jogos muito bons, na minha opinião, para ambas marcam. Mais de 2,5, gols no primeiro e no segundo tempo. O do Bayern é um pouco mais difícil de trabalhar, se o Bayern tiver com titular com força máxima, então é Bayern vencer, como tem feito, um Bayern vencer o primeiro tempo. Mais de 2,5 também. E esse Lierzen e Magdeburg aqui, para falar a verdade, eu não tenho muita informação sobre esse Lierzen aqui. Deve ser time da 4ª divisão, acredito eu. Quer ver? Cadê? 5º lugar da Regionalliga. É isso mesmo, 4ª, 5ª divisão. Então não tenho muito acesso. O campeonato alemão eu acompanho até a 3ª. Não vou falar de algo que eu não tenho informação. O máximo que eu posso fazer para vocês aqui é abrir as estatísticas. Tem só 3 jogos, né? Que são os 3 da Copa. O jogo deles ficou 3-3 desse ano. Empataram, ganharam nos pênaltis. É isso, mais um jogo aí pra gols, né? Time de uma divisão bem inferior. Bora falar um pouco também sobre a Copa da Inglaterra. Arsenal e Brighton, Liverpool e Palace, Swansea City, Wolverhampton e Chelsea. Todos os jogos aqui a gente tem um favorito bem definido, que são Arsenal, Liverpool, City e Chelsea. Mas cai naquele dilema que eu falei. Eu prefiro 1000 vezes esperar. Ou a gente trabalha pra gols. Arsenal e Brighton é um jogo que eu gosto muito de trabalhar em gols. Wolverhampton e Chelsea também. O City tem me deixado meio com medo. O City joga um jogo muito bem e a gente pensa que vai voltar a ser aquele City do Guardiola avassalador e no outro vai mal. E o Liverpool tem oscilado muito, muito, muito. A gente dá uma olhada aqui, ó. O Liverpool tem aqui... só um minuto. Todas as ligas. Olha aqui, ó. Nos últimos 6 jogos o Liverpool tem 5 derrotas, 1 empate, tá bom? Então, não é mais um time confiável, pelo menos nesse momento. Eu gosto de evitar, principalmente essas vitórias aí. Muita gente gosta, né? Pô, Liverpool vai ganhar do Crystal Palace em casa, mas não tá sendo assim nos últimos dias. E aí, vamos falar aqui do primeiro jogo que eu vou um pouco mais a fundo com vocês. Racing e Flamengo. Acho que é um jogo de interesse geral aí. Flamengo ganhou o jogo de ida por 1-0 e agora tem uma missão dificílima. O time do Racing é muito bom. O El Cilindro vai estar lotado e o time do Flamengo também é muito bom, né, gente? Que não é um jogo para muitos gols, na minha opinião. O que pode acontecer aqui no ao vivo, se o Flamengo abre 1-0 no início ou no primeiro tempo, o Racing vai ter que se abrir muito e deve dar muitos espaços. Mas não sair desse gol do Flamengo, a tendência é que o jogo seja bem travado, seja bem duro. Não gosto de gols. Vitória aqui, então, dificílimo. Esse jogo é muito difícil de trabalhar pré-live, gente. Muito, muito difícil. Talvez pode ir para uns cartões aqui, mas a gente tem que ver as linhas, né? No jogo de ida. Tiveram apenas 3 cartões, né? O juiz deu uma economizada, na minha opinião, mas apitou bem. Então, jogo complicadíssimo. Vamos olhar aqui a linha de cartões.
Flamengo, Racing Clube Avellaneda e Flamengo. Mais de 5.5 a 1,50. Eu não gosto de nenhuma linha desse jogo. Talvez aqui eu tinha visto um chance dupla Racing 1.52. Para mim é uma coisa que pode valer a pena. Mas jogos desse tamanho, assim, eu não sou muito chegado de ir no pré-live. Ainda mais ó, de 1,52. O Racing é um time bom, mas o Flamengo é muito bom. O Flamengo que jogou contra o Palmeiras é o melhor time da América do Sul. O Flamengo que jogou contra o Fortaleza é um dos piores. Então, bem difícil. Eu deixaria esse jogo pro ao vivo. Como eu disse, se o Flamengo fizer um gol, a gente pode entrar no over à frente. Vai ter muito espaço. Caso contrário, jogo muito duro. Vou falar aqui de Bodoglin e Bran. Jogo para gols, não tem segredo, tá bom, Bodoglin? Olha aqui, ó, os confrontos diretos. 9 dos últimos 10 saíram mais de 2,5, 7 dos últimos 10 saíram mais de 3,5 e 4 dos últimos 10 saíram mais de 4,5 gols. O Bodoglin é favorito, o SK Bran tá em terceiro, vive um bom momento também, viu? Esse jogo, na minha opinião aqui, ele é bem claro, jogo de escanteio e gols, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Bodoglin, SK Bran e Bodoglin. Aqui, linha de 2,5 tá 1,42. Eu acho que paga. Pode pegar até um 3 asiático aqui, mas esse 2,5 com a dupla eu gosto. Apesar de ser uma linha esmagada, né? Mas eu gosto porque eu conheço os times, eu gosto muito dos times. Pro Bodô vencer um dos tempos, eu gosto. Pro ambos os tempos, mais de meio gol, 1,40, eu gosto dessa linha também. As linhas estão esmagadas porque a tendência do jogo é muito gol, gente. O mercado ele não vai ficar dando nada de graça pra gente. Então, é isso que a gente tem. E tem também a entrada em escanteios. Odd 1,50, mais de 9,5 escanteios. Eu gosto muito dessa entrada. Gosto muito, tá bom? Interessantíssima. Mas acho que é isso. Fico por aqui mesmo. Primeiro tempo sai gol. Essa entrada aqui é uma boa aposta. É uma coisa que eu faria nesse jogo aqui, por exemplo, um binguinho no jogo, né? Uma entrada que seja plausível, seja palpável, né? Vamos dizer assim, que dá pra pagar. E ao mesmo tempo é uma entrada como se fosse um bingo. E mais de 4,5 escanteios no HT, eu acho bem puxado, pra falar a verdade. Então, ficaria só nessa odd de 2,5, mais de 1,5 gols no primeiro tempo, tá bom? Pra quem quiser uma entrada mais arriscada. Vou falar agora, Fluminense e Ceará. Campeonato Brasileiro, jogo da 12ª rodada. Interessantíssimo jogo. Interessantíssimo jogo. O Fluminense... Ai, pera aí. Quase que eu derrubei minha câmera aqui. Pera aí. Fluminense precisa vencer. Se vencer, entra no G6. Passa o Botafogo em números de vitórias, tá bom? E Libertadores é o objetivo do Fluminense no momento. O Ceará perdeu para o Atlético no confronto direto. Se aproximou um pouco mais da zona de rebaixamento. Tem um jogo a menos, que é contra o Fluminense. Vejo o Fluminense aqui como favorito, tá bom? Jogo bem difícil, não gosto do mercado de escanteios aqui. Cartões também não. É um jogo aí para back Fluminense, mas essa odd 1,57 não gosto. O Campeonato Brasileiro ele é duro, viu, gente? Ele é muito duro. É a prova disso, Vitória ganha do Santos na Vila, perdeu pro Corinthians com a mais em casa, Barradão lotado. O próprio Ceará aqui, que perdeu pro Atlético, mas não foi um jogo simples assim. O Ceará tomou um gol com 20 segundos de jogo e pressionou muito o jogo inteiro, então, jogo chato. Eu preferiria ir pro ao vivo, sem choro nem vela, beleza? E 10 minutos de vídeo, vou dar uma acelerada aqui pra gente passar pro dia seguinte, quinta-feira, né? Campeonato francês, vou falar por cima. Aqui são cenários bem claros, tá bom? O PSG é muito favorito contra o Lorient, o Lens contra o Metz e o Marseille contra o Angers. Estão pegando aqui 15º, 16º e 18º. Então, tá bem definido aqui. Essa odd 1,54 pro Lens vencer pode ser uma boa entrada. PSG e Marseille a gente pode fazer uma dupla com os dois, né? Bem favoritos aí, candidatos ao título, principalmente o Paris Saint-Germain, que já é dominante. E esse jogo aqui, Paris e Lyon, eu quero falar um pouco mais a fundo sobre ele. Paris é um time chato, tá bom? O Lyon é favorito, deve ganhar a partida, né? A tendência é que ganhe a partida. Não tô falando que vai ganhar, viu? Mas o Paris é um time que pode complicar.
Muitas vezes a gente vê, Lyon contra Paris, nem conheço esse Paris, não. O time não é um time bom de brigar lá em cima, mas é um time chato, que pode sim complicar jogos. O ambas marcas aqui deve ser uma boa pedida, quer ver? Cadê o jogo, gente? Aí, ó. Paris e Lyon. Esse ambas marcas 1,55 não gosto. Pra mim essa odd aqui tinha que estar 2, pelo menos. Esse mais de 2 gols aqui pra fazer uma duplinha, acho bem interessante. E ficaria por isso, não pegaria essa vitória do Lyon, beleza? Série A italiana, jogos interessantes. Juventus, fuja, gente, fuja aqui, ó. Olha a Juventus. Tem 8 jogos sem vitórias, 3 derrotas consecutivas. Enfrenta o Udinese, um time de meio de tabela, um time chato que complica jogos, tá bom? Não consigo confiar nessa Juventus e meu conselho pra você é não apostar nela de forma alguma. A Juventus em casa, pouco importa, gente, não tem valor. Você vai pegar um odd de 1,44 pra um time que não vence há 8 jogos? Não faz sentido. Fuja desse jogo, se o ao vivo estiver bom, você opera. Não precisa fazer aposta em todos os jogos, tá bom? Como Hellas Verona, como é bem favorito, time interessante. Aí 6 jogos sem perder, com 7 jogos sem perder, né? 3 vitórias, 4 empates. Ganhou da Juve, empatou com a Atalanta. Gol da Sassuolo, da Fiorentina, que faz um campeonato péssimo. É uma boa pedida essa 161 do Como. Enfrenta o Hellas Verona. O Como é um time que eu gosto muito de mercado de finalizações deles. Vou mostrar vocês aqui pra ficar mais fácil. Como Hellas Verona. Deixa eu ver se apareceu. Ainda não veio pra cá os mercados de finalizações, mas os chutes a gols dele é muito interessante. No dia do jogo, entra lá no nosso grupo, que eu provavelmente vou buscar alguma entrada usando isso neles lá no nosso grupo. O link tá na descrição, beleza? Roma e Parma. A Roma é um time também que faz um bom campeonato italiano, mas eu não consigo confiar neles, tá bom? Isso é mais uma coisa minha. O cenário do jogo aqui é uma vitória da Roma. Parma não faz um bom campeonato, vem de 2-0. Já era de se esperar, né? Pelo investimento, pelo nível do time. Tá? São 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Apenas 7 gols sofridos. 3 gols marcados e 7 gols sofridos. Que mostra aqui que a Parma é um time bem under, né? Média de 1,6 por jogo. Beleza? Não tá interessante, não gosto desse jogo. E Bolonha e Torino. Eu vou passar. Inter e Fiorentina. Fiorentina, campeonato horrível, surpreendente. Zona de rebaixamento, são 4 empates e 4 derrotas em 8 jogos, 7 gols marcados e 12 sofridos. Média aí de 3 gols sofridos por... Não, 1,5 por jogo, né? Perdão. São 8 jogos, com 4, 12 e 1,5 por jogo. Média de menos de 1 gol marcado por partida. A Inter é bem favorita. Vou buscar pra gente aqui algumas odds do que eu faria nesse jogo. No criar a aposta aqui, Inter e mais de 1,5, eu gosto, tá bom? Pra Inter vencer, colocando em alguma duplinha, eu gosto também. Pra quem gosta, é mais arrojado aí, quer fazer uma entrada diferente, o Inter de Milão vencer ambos os tempos, odd 3, tem valor. A Fiorentina não tem oferecido resistência, apesar de ser a Fiorentina, de ser um time tradicional, conhecido, não tem oferecido nada de resistência. E eu ainda faria esse binguinho aqui pra diversão. Pra diversão, apenas diversão, tá bom? Inter de Milão fazer mais de 1,5 gols no primeiro tempo e ter mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. Faria essa aqui pra me divertir e ficaria por isso nesse jogo. Fechou? E aqui eu acho que tá bom, são alguns jogos interessantes, mas pra não estender muito o vídeo, né? Já são 16 minutos de análise aqui, 15 minutos de análise. Vamos agora pra quinta-feira, beleza? Bora lá então, galera. O negócio é o seguinte, aproveitando a pausa aqui, vou chamar você mais uma vez para se inscrever no canal. Segue lá no Instagram, o link tá na descrição. E a palavra secreta do vídeo de hoje é Libertadores. Se você comentar Libertadores aqui nesse vídeo e mandar um print lá no meu suporte do Telegram, tá na descrição o vídeo. A gente vai... você vai estar concorrendo aí a uma banca de R$100 para operar de forma 100% gratuita com a gente dentro do nosso grupo. Valeu? Então, bora lá. Agora, vamos falar sobre os jogos da quinta-feira. Bem menos jogos. Bora aqui, mudar de tela. Bem menos jogos escolhidos aqui. A gente vai pra cima, começando com Palmeiras e LDU.
Começando, né, aqui, Palmeiras e LDU. Que jogo. Esse jogo aqui vai ser uma loucura, viu? Tendência, né, gente? Claríssima do jogo. Palmeiras amassar LDU. Isso aqui tá errado, ó. Palmeiras não ganhou do Cruzeiro, não, viu? Palmeiras não ganhou do Cruzeiro, não, viu? Muito pelo contrário. Roubaram do Cruzeiro. 3 jogos sem vencer do Palmeiras. LDU, sequência boa. Mas aqui, o Palmeiras é muito mais time. Tirando o clubismo de lado, não quero que o Palmeiras passe, mas o trabalho aqui não é sobre isso, tá bom? A gente tem que ser realista, né? E trazer o melhor pra gente. As odds aqui vão ser isso. Pra trabalhar nesse jogo aqui vai ser handicap. Menos 1,5 Palmeiras. Eu gosto também do... Muito provavelmente aqui, quer ver? Primeiro tempo, Palmeiras fazer um gol no primeiro tempo. Odd 1,40, muito bom pra mim. Na minha opinião, odd muito boa. O Palmeiras tem que ir pra cima, né, gente? Não tem muita opção, tá bom? Esses escanteios aqui também não gosto tanto. Mano, o que acontece? Muitos mercados aqui ainda não estão aparecendo, tá ligado? Era pra estar os escanteios do primeiro tempo aqui, ó. Vamos voltar do início aqui. Bora lá então, Palmeiras LDU na semifinal aqui. Opa, tá errado isso aqui, hein? Palmeiras não ganhou do Cruzeiro, não. Roubou, mas não ganhou. Ficou 0-0 a partida. São 3 jogos sem vencer. A LDU, gente, até nesse jogo que eles ganharam do São Paulo aqui, a gente pode observar que 75% de posse de bola do São Paulo, muito ataque, muito chute. A LDU não vai atacar o Palmeiras, não vai, mas se o Palmeiras der mole como o São Paulo deu, corre sério risco de tomar um gol de contra-ataque, mas aqui, vamos aqui pros mercados, eu gosto do handicap, tá bom? Palmeiras começa 0-1, para o Palmeiras ganhar 2 diferença eu gosto. Mercado aqui, Palmeiras tem mais escanteio, nem tá abrindo, porque a odd é handicap menos 10,5 escanteios, então linhas bem esmagadas. O Palmeiras é muito favorito, deve fazer valer. Não tô torcendo pro Palmeiras classificar, pra falar bem verdade, mas não tem nada a ver o que eu torço com o que eu acredito que vai acontecer o jogo, né? Eu acho que o Palmeiras vai amassar, vai vencer, vai pra cima. Inclusive, eu gosto muito dessa entrada pro Palmeiras vencer os 2 tempos, odd 2,28, pro Palmeiras marcar em ambos os tempos, odd 1,83, eu acho maravilhosa. E o handicap menos 1,5 ou menos, ou europeu, né, menos 1 pro Palmeiras, ganhar de 2 diferença, eu gosto muito também. LDU é um time aí que, pelo que eu vi dos jogos do São Paulo, vai ter muita dificuldade. Então, é isso. As outras odds, todas esmagadas, vitória do Palmeiras não vale a pena. Escanteios, a linha muito alta. E no ao vivo também esse jogo provavelmente vai brilhar, tá bom? O segundo jogo que eu vou falar é Lanús, Universidade de Chile. Lanús é um bom time, empatou 2-2 fora de casa contra a Universidade do Chile. O Lanús é favorito, tá bom? Mas semifinal de Sul-Americana eu não gosto, deixo pro ao vivo. O que eu falo aqui é que o Lanús é favorito, acredito na classificação. O Lanús que perdeu a semifinal da Sul-Americana do ano passado para o Cruzeiro, em casa, eliminado, gol do Caio Jorge, então cuidado. Pisa e Lazio. Aqui a Lazio a Lazio, né? Pisa aqui 10 jogos sem vitória, os últimos 10, com 5 empates e 5 derrotas. Cuidado. Empataram com o Milan, tomaram o gol no finalzinho, lá aos 90 minutos. Então cuidado, a Lazio não é dos times mais confiáveis, oscila bastante, mas uma odd 2 na Lazio aqui eu gosto. O empate anula, provavelmente vai estar interessante. Chance dupla 1,26. É uma boa pedida para fazer uma duplinha, tá bom? E o empate devolve 1,47. Não gosto. Prefiro pegar a vitória a 2 do que esse empate devolve 1,47. No mais, ficaria por isso mesmo. Cagliari e Sassuolo é um jogo que eu não tenho muito o que falar. Vou só mostrar para vocês aqui. Não tenho opinião formadíssima, então é um jogo que eu não vou usar no meu dia. Vou pro ao vivo e vou repetir. Você não precisa operar, você não precisa entender de todos os jogos, ter interesse em todos os jogos pré-live. Você tem que ter um caminho para seguir do seu dia e alguns jogos para você acompanhar ao vivo. O jogo do Campeonato Italiano, sempre interessante acompanhar ao vivo. E é isso.
E agora eu vou falar aqui de 4 jogos que a maioria não deve conhecer, não deve acompanhar, mas são jogos interessantíssimos, principalmente para quinta-feira que eu vi aqui, a grade tá um pouco estranha, beleza? Grasshoppers e Young Boys. Grasshoppers é o vice-lanterna, né? 12 times, 3 empates e 5 derrotas, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 10 jogos. Young Boys tá em quarto. Young Boys é um time que tem um investimento muito bom pro nível do campeonato suíço. É um time para ser campeão. Enfrenta aqui um Grasshoppers que venceu eles 3 vezes nos últimos 10 jogos. Os últimos 3 confrontos foi 1x0 Young Boys, 1x0 Grasshoppers e 0x0. Tem se tornado aqui um confronto under, né? O confronto direto. E aí que entra a pegadinha. Nos últimos 10 jogos, os dois times estão muito over. E quando a gente vê isso aqui, isso é normal. O Grasshoppers está lutando na parte de baixo e o Young Boys na parte de cima é tradicional do campeonato suíço. E quando a gente vê isso aqui, induz a ir para gols. Mas quando a gente olha o histórico aqui, ó, pode ser um clássico, é um jogo diferente. São poucos jogos com over 2,5, principalmente, ó. Nos últimos 10, só 3 saíram. Eu ficaria receoso, tá bom? Ficaria receoso. Eu iria para esse jogo pro ao vivo. É um jogo que vai estar muito bom, provavelmente, para buscar ao vivo. Mas pode ser um jogo muito duro, muito travado também, visto esse histórico aqui. Eu evitaria. E chegou na nossa galinha dos ovos de ouro, tá bom? Finlândia. Que é gol, gente. Que é gol. Gol e gol e gol, ó. Mais de 2,5. Ambos os tempos, mais de gol. Ambas marcam. Tudo é bom aqui. Tudo é bom. Tudo vale a pena. É lindo. KuPS e Guinistan. O KuPS está na liderança, brigando para ser campeão. Isso aqui já é Championship Round, vamos dizer assim, né? Os times lutando pelo campeonato, pela Champions League, Conference League. Beleza? Então, o KuPS aqui, favoritaço. Gosto do e-mail, gosto do KuPS marcar em ambos os tempos. Ter mais escanteios. Tudo a favor do KuPS nesse jogo aqui. Eu acho interessante. E para fechar aqui, a quinta-feira mais curtinha, Inter e SJK. Jogo muito bom. O Inter tem 4 vitórias. Jogo equilibrado, clássico. Eu sigo a mesma linha. Over 2,5. Gols em ambos os tempos. Ambas marcam. Beleza? É isso. Muita atenção nesses jogos da Finlândia. Muito provavelmente no nosso grupo vão ter entradas nesses jogos aqui, que eu gosto muito desse campeonato. Acho interessantíssimo. Então, mais uma vez, se inscreve aí no canal. Os links das redes sociais do grupo estão na descrição. Bora lá. Lembrando que a palavra secreta é Libertadores. Comenta aí, tira print, manda lá no suporte para concorrer a uma banca de 100. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis, família.